Possivelmente um dos piores conselhos que você recebe com frequência por aí é que você pode ser o que você quiser. E assim, você pode ser muitas coisas na sua vida, você pode ambicionar muitas coisas na sua vida, mas muitas coisas às vezes não são do seu acesso. E a frustração que virá por você projetar coisas que estão muito além do seu alcance vai ser maior do que você realizar coisas que estão ancoradas na materialidade da realidade na qual você vive. Então, existem coisas que por mais que a gente sonhe, que a gente ambicione, a gente não vai conseguir ser. Vou dar um exemplo para você. Se eu quiser agora me tornar um campeão olímpico, muito dificilmente assim eu serei. Ora, Edson, mas você pode ser o que eu quiser. Sim, eu posso ser o que eu quero dentro da materialidade na qual eu vivo. Então, eu posso disputar uma competição de bocha e ganhar um campeonato? Posso. Eu posso disputar uma prova de corrida de rua amadora e ganhar? Muito dificilmente, mas talvez, quem sabe? Então a gente precisa entender um pouquinho como que a gente nivela as nossas expectativas, porque assim, você pode ser o que você quiser, é uma frase boa, é uma motivacional e ela tem uma boa intenção por trás. O problema é que às vezes a gente coloca uma projeção e a gente não ancora isso numa realidade, e a realidade por vezes ela é mais cruel do que nossos sonhos. E aí a gente se frustra, e aí a gente desiste, e aí a gente passa a não ter ambição de ter coisas, porque a gente pode ser coisas, podemos ser um monte de coisas melhores do que as coisas que nós somos. Porém, às vezes elas podem não ser do tamanho dos nossos sonhos, e às vezes a gente pode conseguir chegar nos nossos sonhos. Porém, o caminho até lá, ele é longo, ele é difícil, ele é tortuoso, então às vezes a gente pode estruturar melhor e falar assim, pô, eu gostaria, em vez de você botar um sonho gigantesco, assim, eu quero ser CEO da Apple. Cara, é difícil. A depender do contexto onde você veio, você jamais chegará lá. Isso vai te impedir de ter uma carreira em tecnologia, isso vai te impedir de possivelmente ter uma carreira no Vale do Silício, isso vai te impedir às vezes de trabalhar, até mesmo na própria Apple, às vezes você consegue trabalhar lá, talvez você consiga ter um bom cargo lá dentro. Talvez o CEO não seja onde você chega, mas você pode chegar até lá. Então assim, a parada dos sonhos é que assim, a gente pode sonhar o que a gente quiser, o que a gente vai realizar é muito difícil e às vezes a gente tá ancorando as nossas necessidades nesses sonhos. Aí é o problema. Vou dar um exemplo muito claro pra você. Tinha uma menina que estudava cursinho comigo que ela queria muito fazer medicina. E ela tava no 4º ano de medicina e ela só queria fazer medicina na USP. E não passava. E aí no 4º ano ela reprovou. E aí um professor que dava aula, né, que era um grande amigo nosso, a gente tava conversando, né, a gente falou, pô, mas você acha que se ela estudar não dá? O cara falou, cara, não dá. Ali não dá. Ali é uma coisa assim, ela vai ter que mudar todo o jeito que ela estuda, vai ter que mudar tal, não sei o quê, e assim, e mesmo assim, a concorrência é muito forte, não é muito o perfil dela, mas ela tá se frustrando, às vezes se ela fosse para um curso diferente, e pelas notas que ela tirava, ela já estaria na faculdade, ela já estaria estudando para uma profissão. Olha, se ela trocasse o curso, ela já teria sido aprovada. Às vezes se ela trocasse a faculdade, ela também teria sido aprovada. E tanto que ele falava assim, pô, tem outras faculdades que também são públicas que ela teria passado, mas ela quer USP. Ela quer justamente essa. Então, às vezes, ela poderia escolher outros caminhos e que ela teria muito menos frustração do que o futuro que depende daquilo que ela não tá conseguindo ter. É tipo o cara falou assim, eu quero me tornar um influenciador digital de sucesso. Ele não consegue, ele fica lá batendo cabeça ano após ano, após ano, após ano, após ano, após ano, após ano. Pô, e aí é o dinheiro, é o sonho, é tudo. E pensa assim, pô, talvez você não consiga ser um influenciador tão cedo, mas talvez se você tivesse uma outra profissão, se você trabalhasse como social media pra alguém, se você trabalhasse com um outro criador de conteúdo, se você fizesse outras coisas, talvez você conseguisse trabalhar dentro dessa área e às vezes só de ter entrado nessa área você acharia os meandros pra você chegar onde você quer. O problema é que a gente começa a ter essa ambição de que a gente pode ser, a gente pode ter o que a gente quiser e a gente não olha, que a gente começa a se frustrar e não ter os sonhos que a gente deseja porque a gente condicionou com coisas que realmente são muito difíceis. Outro conselho aqui, que ele é muito necessário também, já tá na mesma onda, que é nunca desista dos seus sonhos. E aqui eu vou ser muito sincero com você. Desista dos seus sonhos. Desista. Às vezes desistir é a melhor coisa que você vai fazer por você e você vai ser muito feliz. Porque às vezes o seu sonho de 3 anos atrás, a partir do momento que você viveu ele, você olhou e falou assim, putz, eu aqui projetei coisas que não são verdade. Eu criei visões de como as coisas deveriam ser na minha cabeça que assim não são. Eu projetei, eu imaginei, eu inventei, eu idealizei um lugar que não existe e eu tô aqui sofrendo para chegar lá. Aliás, isso daí é até um viés cognitivo muito perigoso, né? Que é o viés do cognitivo do diminuir as perdas, né? Então assim, se tem um cara que ele começa a perder dinheiro por causa de alguma coisa, de um negócio que ele tem, ou ele tá no cassino, só que ele começa a investir mais na parada porque ele acredita que uma hora ou outra ele vai impedir a perda de dinheiro que ele tem. Quando na verdade,
Eu não sei se eu acertei o nome direito do viés, tá? Mas na verdade, justamente esse comportamento vai fazer com que às vezes você duplique, triplique a dívida que você já tinha, porque você começou a querer cobrir aquele buraco, e aí o buraco ele já foi criado. O buraco ele já foi feito. Aliás, existem muitas empresas hoje que elas abrem como estratégia de justamente assim, começou a dar prejuízo, ela fecha. Ah, vamos tentar recuperar o prejuízo. Não vai dar não. O gasto que a gente vai ter às vezes para recuperar o prejuízo vai ser muito maior do que se a gente fechar agora. Se a gente fecha agora, a gente vai ter prejuízo? Vai. Se a gente continua por 6 meses, o prejuízo vai ser muito maior. Então, vou impedir o prejuízo de crescer, ou até consigo me recuperar, mas o tempo para me recuperar, o gasto que vai ter, a quantidade de queima de ativos que vai ter, a quantidade de problema que vai dar na operação é tão grande que é melhor parar agora, assumir uma perda, do que seguir adiante. Isso vai acontecer muito em carreira, em trabalho, em relacionamento. Quantos relacionamentos você não conhece que o cara às vezes está há 3, 4, 5 anos com uma pessoa e aí chega num ponto e fala assim, não, a gente já viveu tudo isso junto, quero dar mais uma chance, eu vou tentar por tudo aquilo que a gente já viveu. Irmão, já acabou faz tempo, só você não sabe. E você tá apegado numa parada que tá se arrastando, que tá se machucando, só que às vezes era melhor você desistir. Então, saber desistir também é uma virtude muito grande. É de uma inteligência emocional, de uma racionalidade gigantesca, entender de falar assim, ó, isso aqui não funciona mais. Preciso mudar, preciso trocar, preciso fazer outra coisa, ou preciso desistir. Agora eu olhar e falar assim, não, isso aqui vai funcionar, por quê? Porque eu quero, porque eu imaginei, porque eu sonhei. Isso é só inocência. E inocência não é uma virtude em pessoas adultas. E no vídeo de hoje eu separei aqui uma lista dos piores conselhos que as pessoas te dão o tempo todo e que você deveria evitar. Quer um conselho? Fica ligado que tá começando conversas difíceis. Olá, meu nome é Edson Castro e esse é o Conversas Difíceis, o quadro onde a gente conversa com dicas pra vida, desenvolvimento pessoal, aquele tapa na cara que você precisa às vezes pra crescer na vida, acontece aqui todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. Se você não é inscrito nesse canal, gostaria de convidar você pra se inscrever. Pode parecer que eu tô me coçando, na verdade eu tô fazendo um carinho no meu cachorro que tá aqui embaixo, então não estranhe que ele veio pedir aqui carinho pra mim. Se você puder, deixa o like aqui na confiança pra gente, que ajuda bastante. Esse vídeo aqui vai ajudar muitas pessoas, vai te acordar pra certas coisas, vai te provocar. Então comente pra mim o que você acha de cada um dos conselhos que eu te dei aqui. Curta, compartilha, se inscreva, se torne um membro do nosso clube do canal, se possível, ajuda bastante a gente. E a ideia desse vídeo veio porque nós que somos homens, a gente tá sempre buscando caminhos para realizar os sonhos que a gente tem, né? A gente não quer viver de frustração, a gente busca ajuda, a gente busca conselho e a gente tá sempre tentando achar um jeito de encarar as coisas da vida. Você tem questões no seu trabalho, questões no seu relacionamento e a gente tá sempre buscando isso, né? Aconselhamento, aprendizado. Às vezes a gente se prende a certos vieses da nossa vida porque a gente sabe como é difícil ser homem nos dias de hoje. É preciso muita disposição, é preciso muita energia, é preciso muita saúde mental por muitas vezes, que às vezes tá fazendo certo e tá sendo tirado por errado, às vezes você faz uma coisa, é julgado por aquilo, vocês sem o outro lado sequer ouvir o que você tá falando. Então é preciso a gente estar pronto para lidar com a rotina frenética dos dias de hoje. É importante a gente ter bons hábitos, é importante a gente ter boas decisões no nosso dia e também é importante a gente ser inteligente nas nossas escolhas. E é por isso que eu quero falar com vocês, meus queridos amigos de Nuturi. Nuturi ajuda você a ter uma rotina melhor e mais saudável. A gente tá falando aqui de 59 ingredientes bioativos que você toma em uma dose só, num ritual que dura menos de 1 minuto e você já tá pronto para encarar o seu dia. Ele te ajuda no apoio metabólico e construção de energia celular. Tudo isso sem cafeína. Então tem L-teanina, L-tirosina, trio de magnésios e muitas outras substâncias aqui que vão te ajudar a tirar o melhor do seu dia. O mais legal é que tá rolando uma super promoção ali no pessoal da Nuturi. Fazendo seu plano de assinatura de Nuturi, você ganha 360 doses grátis de vitamina D3 mais K2. Assim, você ajuda o seu sistema imunológico, o fortalecimento ósseo e também a saúde cardiovascular. Usa o cupom CASTRINHO no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Mais de 20 mil pessoas ativaram esse ritual no seu dia a dia e tá na sua hora também. Mais saúde, menos esforço com Nuturi. Outro erro pra gente evitar também é o famoso seja você mesmo. E assim, você tem que ter sua identidade, você tem que ter seus princípios, você tem que ter sua base, sua moral, você tem que ter uma série de coisas e eu acho que você tem que ser você mesmo. Mas às vezes você não é a melhor pessoa ou não é a melhor atitude para certas ocasiões. Vou dar um exemplo. Eu outro dia conheci um maluco no mercado e aí o cara era inscrito no canal e ele tava me contando que ele tinha tido uma treta gigantesca com outro funcionário no mercado e aí acabou envolvendo a gerente do mercado no meio. Ele falou várias pra gerente sobre o outro funcionário pra tentar resolver a situação, porque ele falou que não ia levar aquele desaforo, que não ia resolver. E aí no fim das contas ele acabou queimado
com a gerente dele, acabou queimado com outros funcionários e acabou se ferrando. E aí ele falou, pô, mas eu fiz tudo ali do jeito que não sei o que lá. Eu falei, cara, você teve a atitude correta pra rua, você teve a atitude correta, sei lá, pra uma faculdade, você teve a atitude correta, às vezes, sei lá, pros seus vizinhos, pros seus amigos. Mas no ambiente de trabalho, às vezes, por exemplo, ser você mesmo é um erro. Você não tem que ser você mesmo, você tem que ser um funcionário. E o funcionário, às vezes, não é você. O funcionário é você funcionário. Óbvio que todo mundo tem um teto, todo mundo tem um limite, mas às vezes você ser você mesmo é um erro. Por exemplo, você que é empreendedor. Pô, vira e mexe, tem cliente que manda coisa pra mim, funcionário que manda coisa pra mim, que minha vontade é falar assim, não, vai se fuder. Então vai pra casa do caralho. E aí eu olho e falo assim, não, isso aqui não é a resposta que eu deveria dar. Porque eu também, como, às vezes, patrão, às vezes como o cara que tá vendendo um serviço, eu tenho que ser racional. Eu não posso dar uma resposta mega sincera, chegar lá e falar assim, achei uma merda. Não, eu tenho que explicar, às vezes eu tenho que entender quem é que é o outro lado, às vezes o outro lado vai olhar ali, principalmente o cliente, vai olhar e vai falar assim, às vezes o cliente chega com um serviço que é uma bosta. E aí a pessoa, avisar pra eles, assim, só que se eu for 100% sincero, às vezes como eu sou com pessoas do meu círculo mais pessoal, o cara vai receber isso super mal. Então você precisa entender que às vezes tem que ter um filtro. Você pode ser você mesmo, mas você tem que ter filtros. Porque às vezes, se a gente pensar assim, é eu por eu mesmo, né, essa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vivi assim, você vai destruir todas as suas relações. Porque às vezes as suas atitudes elas precisam ser pensadas tipo assim, tá, que relação é essa que eu tô tentando construir aqui? O que eu tô tentando fazer aqui? Será que eu dou opinião 100% sincera? Será que eu dou opinião 50% sincera? Será que eu dou opinião aqui 10% sincera? Às vezes tem gente que ouve as coisas que eles querem ouvir. Um dia eu tava fazendo uma viagem com uma pessoa de uma marca e a pessoa falou um absurdo, assim, falou uma coisa muito burra, né? E completamente errada e equivocada. Só que a pessoa falou aquilo ali com uma franqueza, com uma certeza do que ela tá falando, assim, que eu olhei e falei assim, cara, se eu discordar dela aqui agora, eu vou gerar um constrangimento pra ela, eu vou machucar o ego dessa pessoa, essa pessoa vai ficar puta comigo, né? Vai falar, pô, o cara me tirou ali na frente de todo mundo, e se eu só ficar quieto e acenar, vai estar tudo bem. Porque não é uma coisa que vai mudar a minha vida, assim, é uma coisa bem idiota, aliás. Eu olhei e falei assim, pode crer, né? E a vida seguiu. Agora imagina assim, não, eu vou ser eu mesmo, porque eu sou a pessoa que eu gosto de falar o que é certo, eu gosto de falar o que é não sei o que lá. Então tem coisas, às vezes, que você ignora, tem coisas que você evita, tem coisas que você fala mais, você doura a pílula. Aliás, dourar a pílula é um dos melhores jeitos de você obter sucesso, porque isso você vai ter que fazer sempre. Eu adoro as pessoas que falam assim, eu quero sair da CLT porque eu quero empreender, porque eu não gosto de ter que lidar com o meu chefe, porque eu acho o meu chefe muito difícil. Irmão, você vai ter 20 pessoas pior que o seu chefe, às vezes, quando você tiver cliente. Você acha que sua vida vai ser mais fácil quando você sair da CLT e você começar a empreender? Ou quando você começar a ser freelancer e trabalhar para outras pessoas? Ou quando você começar a depender de bico, ou tipo de coisa? Mas às vezes vai ficar 1000 vezes pior. 1000 vezes pior, porque seu chefe às vezes é uma pessoa, e é mais fácil você entender uma pessoa do que você entender 20. Do que entender ambientes diferentes, coisas diferentes. Outra coisa legal aqui, ó, o tempo cura tudo. Cura porra nenhuma. O tempo não cura nada. O que cura a coisa é terapia. O que cura a coisa é você pensar. O que cura a coisa é você refletir, é você aprender, é você ser autocrítico, é você ter um mínimo de pensamento sobre aquilo que aconteceu, reflexão. Você olhar e falar assim, o tempo vai curar minhas feridas de amor, o tempo vai curar minhas feridas de família, o tempo vai curar minhas relações, o tempo vai curar minhas mágoas, o tempo não vai curar nada. Nada. O tempo não cura nada. O que cura é o desenvolvimento pessoal, o que cura é o desenvolvimento psíquico, o que cura é um bom tratamento. Você achar que assim, eu terminei meu namoro, tô mal, mas o tempo vai curar, cara, às vezes isso daí vai tornar uma ferida pior ainda, porque às vezes você vai começar a ruminar uma série de coisas na sua cabeça que vai só piorar aquilo ali. O tempo não cura nada. Nada. Tem coisas até que a gente precisa refletir, tem coisas que a gente precisa ignorar, tem coisas que a gente precisa achar novos caminhos. Eu, inclusive, tô escrevendo um método, né? Não vai ser uma série de vídeos, né? Vai ser mais um e-book que eu tô fazendo. Mas eu tô fazendo quase como se fosse uma cartilha dos alcoólicos anônimos, né, dos alcoólatras anônimos, sobre como superar um término de relacionamento. Então eu tô criando quase como se fosse um passo a passo mesmo, assim. Então eu tô estudando o livro azul dos alcoólatras anônimos, né, dos alcoólicos anônimos, para entender como é que eu consigo criar uma versão daquilo
pensada para término de relacionamento. Assim, uma coisa bem prática, funcional, passo a passo. Em breve eu devo soltar isso no canal, em breve, diga-se aí, uns 2, 3 meses. Mas isso é uma parada que eu tô criando porque eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas precisam entender. Porque o tempo, ele não cura nada. O tempo só piora certas dores às vezes. Porque às vezes você vai olhar e fala assim, cara, eu passei 4, 5 anos sofrendo por um relacionamento e a minha vida ficou no pause. E às vezes se você tivesse tentado começar a resolver a parada lá no primeiro ano, teria resolvido muito mais rápido. Outra parada também aqui, ó, tudo acontece por uma razão. Isso aí é um jeito da gente criar um sentido cósmico, né? Principalmente gente muito religiosa, assim. A vida, às vezes, ela é caótica. Então a gente precisa criar uma certa ordem ao caos, né? Então assim, eu fui demitido, mas se eu fui demitido agora foi porque Deus quis assim, porque Deus guardou uma coisa melhor pra mim. E às vezes Deus não guardou, tá? Às vezes aquele ali foi realmente o seu melhor emprego que você já teve, e o próximo emprego ele vai ser pior. Ou às vezes, se bateu meu carro foi porque Deus quis. Não, é porque o cara ali do lado ele não sabia dirigir. Ele tinha o cara tava com o celular na mão, tal. Às vezes sofreu um acidente, porque foi uma fatalidade. Então às vezes a gente tenta criar às vezes um sentido cósmico, e aonde que gera frustração? Porque no primeiro momento você vai e fala assim, Ed, peraí, tá querendo ir contra Deus? Jamais. Eu acho que Deus aí tem seus desígnios, Deus guarda coisas muito boas pra gente de acordo com as nossas atitudes, como a gente ama os nossos irmãos, como a gente segue de acordo com os princípios da Bíblia. Porém, quando a gente tenta buscar uma certa racionalidade nas coisas, aí é que a gente se frustra. Porque assim, a partir do momento que você fala assim, não, isso aqui aconteceu porque existe um propósito maior pra esse. E quando você não consegue ver esse propósito, você começa a se frustrar. Porque assim, não, mas aquilo ali é porque tem que ter não sei o quê, cadê a promessa, cadê a entrega, cadê tudo que tinha que ter? E é por isso que entra essa coisa muito forte da teologia da prosperidade, que é a galera que tenta vender que tudo na sua vida é feito pra você ser milionário, tudo é feito pra você ser rico, tudo é feito pra não sei o quê, e que todo mundo tem direito a isso, que tudo vai acontecer, e você começa a gerar um sentimento de mal-estar seu, que você tá procurando sentido em coisas que às vezes não tem. A vida ela é muito caótica. Ela é muito caótica. Imagina que tem, sei lá, em algum lugar do mundo, um dia o cara tava lá, um fazendeiro tava cuidando das coisas dele, caiu um meteoro na casa dele, a casa dele explodiu. Qual o sentido disso? Ele tinha um pedaço de pedra que atravessou meia galáxia e tinha uma casa no meio do caminho. E essa pessoa morreu. E essa casa quebrou. São coisas que acontecem, né? O Titanic um dia tava navegando e aí tinha um iceberg no meio do caminho, os caras não conseguiram desviar. E acabou, morreu uma galera. Qual que é o sentido disso? O sentido é que os caras lá atrás tomaram a decisão errada. Uma merda, um monte de gente ficou órfão, um monte de gente ficou sem família. Então as coisas a gente busca um pouco um certo sentido, e aí quando a gente não começa a ver esse certo sentido, a gente começa a se frustrar. Então a gente precisa lidar muito mais com as coisas de uma maneira às vezes muito mais estoica, do tipo assim, isso aqui aconteceu, beleza, eu não tenho como controlar o que aconteceu, mas eu tenho que controlar como eu reagir, o que eu posso fazer a partir daqui. Não ficar esperando, não, isso vai vir um fruto bom dessa situação ruim, às vezes não vai vir fruto nenhum. Mas você tem que aprender a lidar com aquilo. Outro aqui, fazes o que tu amas e nunca terá que trabalhar um dia na tua vida. Isso é a maior mentira de todas. Isso é a maior mentira de todas. Assim, eu acho que você tem que encontrar um trabalho que você suporte. O que você suporta fazer de trabalho? Eu suporto fazer tal. Ótimo. E deixar as coisas que você ama, às vezes, pra você amar. Tá tudo bem se amar as coisas que você ama. A gente, às vezes, tirar muita performance das coisas quando elas não precisam vir. Então, por exemplo, eu sou um ótimo músico, né? É muito comum um cara tá tocando um violão bem, alguém vira e fala assim, já pensou em gravar um disco? Já pensou em trocar em bar? Já pensou em ter uma banda? Já pensou... Cara, não, às vezes o cara só gosta de tocar música. Ele é só muito bom músico. Deixa ele tocar a música dele, deixa ele tocar uma lá feliz. O cara tá feliz tocando uma, deixa ele tocar lá. Às vezes você é um ótimo desenhista, você não precisa vender seus desenhos, às vezes você pode continuar trabalhando no banco e fazendo seus desenhos, e você vai ser muito feliz. Às vezes você transformar uma paixão em trabalho, você vai ser muito infeliz. Outro dia um cara mandou mensagem pra mim e falou assim, ganho... Pô, isso aqui eu fiquei louco. O cara acho que era assim, ganhava papo de 15 mil reais no banco, e aí ele tava querendo largar tudo pra viver de música depois dos 30. Ele, o que você acha? Eu falei, cara, te acho um idiota. Sim, porque você pode fazer música e continuar no banco e ser muito feliz. Aliás, você vai ser mais feliz continuar no banco e vivendo de música por fora do que o contrário. Porque você tem dinheiro, você tem estabilidade, você tem carreira, você tem tudo. E quando você vai pro seu final de semana fazer um show com sua banda, quando você vai tocar num bar, aquilo ali é uma opção sua. Agora, quando você larga tudo e vai viver de fazer música, aquilo vira sua sobrevivência. E o que era um gosto pra você, deixa de ser um gosto. E aí, às vezes não paga a conta que você queria. E às vezes a realidade do que a gente ama não condiz com a realidade material que a gente quer ter. Isso é coisa que eu já falei, por exemplo, aqui algumas vezes no canal.
comecei a minha adolescência fazendo teatro, né? Eu fiz teatro acho que dos 12 até os 21, 22 anos, assim. Não lembro ao certo onde foi. Mas deve ter sido ali de meados Cara, de quando foi que eu comecei esse teatro? Sou muito ruim com data. Enfim. Eu fiquei aí quase seus 8 a 10 anos fazendo teatro. E aí, o que aconteceu? Em determinado momento eu comecei a trabalhar com isso. Comecei a conviver com pessoas que trabalhavam com isso. E aí eu reparei uma coisa. Isso é muito difícil de viver isso. Porque eu não queria fazer TV. Eu não queria fazer cinema. Eu queria fazer teatro. Que é o que eu gostava. E eu comecei a olhar e falei assim, talvez eu não seja escalado para os papéis, porque talvez eu não tenha o tamanho, a altura, o corpo, a cara, a voz, o jeito. Trabalhar em produção ganha muito pouco, a cena é muito pequena, é muito restrita, a galera é meio uma bolha, é meio uma galera meio abitolada ali, que eu talvez não me encaixe muito bem. E a partir de certo momento eu entendi, falei assim, opa, peraí, então isso aqui que eu gosto mesmo, que eu adoro atuar, puta, uma coisa que eu amava fazer, aliás, tenho saudades de fazer isso. Mas eu olho isso e falo assim, pô, se eu for seguir por esse caminho daqui, eu vou ter um sofrimento maior. Eu vou passar vontade. Tem outras coisas que eu também ambiciono ter. E acabei optando por jornalismo, que, pô, pelo amor de Deus, também não foi a melhor decisão mais sábia da minha vida, mas eu consegui encontrar o jeito material de eu encontrar outras coisas que eu precisava ter. A mesma coisa, desenho, pô, eu adoro desenhar. Vira e mexe, vem alguém e fala assim, Ed, por que você não vende seus desenhos? Por que você não faz camiseta? Por que você não faz não sei o que lá? E a determinado momento eu entendi que pô, porque eu não quero. Vocês estão querendo capitalizar um bagulho meu, que eu só amo, eu só gosto, é só um hobby. Eu gosto de jogar videogame, eu quero virar um pro player? Não quero, eu gosto de jogar do jeito bosta. Então eu acho que falta um pouco isso às vezes assim, às vezes você tipo... E o seu trabalho às vezes ele vai ser um jeito incrível de você ganhar dinheiro para realizar seus sonhos. Mas às vezes os seus sonhos não vão ser incríveis a ponto de poder se tornar um trabalho. A gente precisa entender um pouco mais da realidade material das coisas. E separar um pouco essas coisas aqui. Você pode amar uma coisa, você não precisa trabalhar com ela. Você pode trabalhar com uma coisa, você não precisa amar ela. Só que esse trabalho vai te ajudar a alimentar os seus amores. Pô, uma pessoa que ama viajar o mundo. Pô, se ela tiver um puta trabalho bom, que tenha férias, que tenha bons benefícios, tenha seu 13º, seu PPR, esse tipo de coisa, o cara vai viajar o mundo. O cara vai viajar o mundo. E ele vai realizar um sonho dele. Olha que incrível. Ah, mas eu vou viver livre e tal na estrada. Pô, você vai passar um monte mais de perrengue do que se você realmente fosse uma visão mais material. E assim, e dá pra você gostar do que você faz. Dá pra você gostar muito do que você faz. Mas você também pode amar outras coisas e não precisar monetizar elas. Meu nome é Edson Castro e esse é Conversas Difíceis. Valeu.